Considerando então tudo que se opõe à chama da vida, a ascensão do raio feminino dentro de vós e a vossa iniciação na senda, eu vos admoesto, com o pleno momento da realidade divina focalizado em todo o espírito da grande fraternidade branca e na Mãe do Mundo, a manter-vos próximos de vossa presença do Eu Sou e do vosso Cristo pessoal, e a fazer as vossas invocações às hostes de luz, de modo que elas possam interceder para o resgate de uma humanidade ignorante, uma humanidade tão amada por Deus. Então aqui está um elemento muito importante também, né? Apesar da gente observar, perceber que existe essa ignorância, perceber que existe todas essas questões erradas, a gente saber que muitas vezes as pessoas não são plenamente responsáveis pelo que estão fazendo, né? Por quê? Porque estão agindo a partir desses implantes subconscientes, né? Dessas coisas aí que foram implantadas pelos anjos caídos, né? Então, se por um lado obter esse conhecimento é uma coisa que pode parecer um pouco densa, um pouco difícil de digerir, por outro lado é algo que, se a gente entender corretamente, aumenta muito a misericórdia nos nossos corações, né? Porque a gente percebe que não é culpa daquela pessoa. A pessoa está assistindo TV o dia inteiro, por exemplo, né? Se acontece alguma coisa que alguém vem assim falando pra você, não, você não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que, não sei o que lá, que você vê que é um discurso que foi absorvido assistindo noticiário ou assistindo TV, né? Não é a pessoa falando, né? É o implante falando. Ao perceber isso, a gente emana misericórdia, né? Naturalmente. Fala assim, primeiro, você não vai se engajar naquele conflito, porque você percebe que não vale a pena. E segundo, você vibra misericórdia para aquela pessoa. Você fala, essa pessoa está aprisionada, essa pessoa está vibrando num padrão que ela nem sabe, né? Como Jesus disse, Pai, perdoa-os, né? Eles não sabem o que fazem. Né? Esse é o lado bom, né, da gente estar estudando isso. E por isso o Sr. Maitreya fala aqui no final, né? Uma humanidade tão amada por Deus. Por quê? Porque as almas dessas pessoas são amadas por Deus, são os filhos e filhas de Deus que estão sendo escravizados, né? A gente precisa invocar o julgamento, invocar a vitória da luz sobre todas essas energias para que as pessoas possam ser libertadas, né? Dessas manipulações. Eu vou comentar brevemente aqui. O Sr. Maitreya elencou 3 fatores. Né? Tudo que se opõe à chama da vida, a ascensão do raio feminino dentro de vós e a vossa iniciação na senda. Então, a chama da vida é a essência da luz dentro de nós, né? Manifestada na nossa chama trina, no nosso coração. Né? Que são os atributos do poder, da sabedoria e do amor divino. A chama trina. Nós vamos estudar a chama trina mais profundamente quando terminar esse estudo. Nós vamos fazer um estudo com o Mestre Saint Germain a respeito exatamente da chama trina. Então não vou antecipar muita coisa, isso a gente vai estudar depois. Então, a chama da vida, né? A essência da luz que habita o nosso coração, que é o nosso contato com o nosso Cristo pessoal, o nosso contato com a nossa presença do Sol. A ascensão do raio feminino dentro de vós. Aqui talvez é o que gera mais dúvida, né? Isso é o que no Oriente é referido como Kundalini, né? A gente tem uma luz que está armazenada no nosso chakra da base, né? Nosso primeiro chakra, na base da espinha. E o processo de ascensão do raio feminino, ao qual o Mestre Maitreya está se referindo, é a subida da Kundalini. A gente ativar essa energia e fazer com que ela suba gradualmente pelos nossos chakras até que ela alcance o topo da cabeça, a coroa. Quando isso acontece, aparece aquela aura, né, dourada ao redor da cabeça e a pessoa se torna um santo. Né? Aquela emanação de luz que aparece no topo da cabeça dos santos é uma representação disso, é uma representação do fogo da Kundalini que subiu até o topo da cabeça na realização plena da santidade. Ou seja, todas as energias do veículo material, do veículo físico e energético, né, na relação com o corpo emocional e com as realidades mais sutis, tudo isso foi alçado ao ponto mais elevado, né, que é o ponto da mente de Deus, né, do raio dourado. E aí acontece aquela comunhão, né, a comunhão dos santos que alcançaram a sintonia com essa mente de Deus. Né? Eles passam a ser participantes da mente una, da única mente que existe, né? Que é a mente de Deus. Nessa mente estão guardados todos os conceitos puros e perfeitos de Deus,
para todas as eras. E é nessa mente também que estão depositadas todas as meditações de todos os santos, de todos os tempos. Né? É um lugar onde não existe autoria, né? No sentido que a gente está acostumado aqui na Terra. Né? O autor é um só, né? É Deus. E é isso. E o terceiro elemento é a nossa iniciação na senda. Né? Então, para a gente realizar esse processo de subida do raio feminino, de ascensão do raio feminino dentro de nós, quer dizer, a ascensão das energias que estão ligadas à matéria, para que elas possam se tornar espírito, o processo que nos conduz gradualmente as informações, né? A dádiva de luz dos mestres que nos conduz gradualmente nesse processo de ascensão é o processo da iniciação. Né? Ou seja, a iniciação é a ferramenta por meio da qual nós vamos realizar a ascensão. A proteção dos arcanjos em favor e em nome de cada alma vivente é absolutamente imperativa. Portanto, invocai a luz das hostes angélicas e a intercessão do olho onividente de Deus, para a impulsão do momentum da vitória da luz neste ano. Então, aqui duas atividades da luz que o Sr. Maitreya nos estimula a invocar também. A proteção dos arcanjos e a intercessão do olho onividente de Deus. Ou seja, para que o olho de Deus se coloque sobre todos esses acontecimentos, né? Todas essas manipulações, todas as coisas que estão sendo realizadas pelos caídos, quer dizer, não está passando sem ser visto. Né? Deus está vendo. Quando a gente invoca o olho onividente, a gente está invocando a visão de Deus sobre essas coisas, deixando bem claro para esses seres que tudo está sendo visto e cada coisa vai ter a sua devida consequência. Né? E ele pede para que nós façamos isso também, não apenas em relação a nós mesmos, mas em relação a todas as almas viventes, a cada alma vivente, né? Para a gente zelar pela libertação de todas essas almas que estão aprisionadas. Né? Agora vamos colocar a mão na massa. Armados do conhecimento da lei, da visão da vitória e da exposição da mentira, caminhemos em passos certos rumo ao cumprimento dos ciclos de iniciação cósmica. Eu sou Maitreya. Eu faço meu voto neste dia de estar ao lado das vítimas do vitupério dos caídos. Eu estarei ao lado das crianças da luz até que elas tenham assegurado a visão da vitória sobre toda a forma de tirania projetada contra a mente consciente e inconsciente. Invictus, somos um. Maitreya.